Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é a segunda da ufologia. Olá! A onda de avistamentos de objetos voadores não identificados, OVNIs ou UAPs, fenômenos aéreos não identificados, que começou em Nova Jersey em novembro de 2024 e se estendeu até pelo menos abril de 2025, representa um dos casos mais significativos da ufologia contemporânea. Esses eventos, caracterizados por luzes misteriosas e objetos com comportamentos anômalos, não se limitaram aos Estados Unidos, coincidindo com relatos semelhantes em várias partes do mundo, sugerindo um fenômeno global. Os primeiros relatos de luzes e objetos não identificados em Nova Jersey surgiram em 18 de novembro de 2024, conforme registrado pela Administração Federal de Aviação, FAA. O epicentro inicial foi o condado de Morris, no norte do estado, onde funcionários do Arsenal Picatinny, uma instalação militar, reportaram um objeto descrito como um drone voando próximo à base. Rapidamente, os avistamentos se espalharam por outros condados, incluindo Bergen, Somerset, Hunterdon, Ocean e áreas costeiras no sul, próximas a Filadélfia. Esses eventos iniciais marcaram o começo de uma onda que atraiu atenção nacional e internacional. As luzes foram descritas como pontos brilhantes no céu noturno, exibindo luzes piscantes vermelhas, verdes e brancas, movendo-se lentamente, pairando ou mudando de direção, de forma não convencional. Testemunhas relataram objetos variando de pequenos, comparáveis a drones comerciais, de 30 a 50 centímetros, até maiores, com até 1,8 metros de diâmetro, conforme relatado pela deputada estadual Dawn Fantasy. Esses objetos pareciam operar de forma coordenada, frequentemente evitando detecção por radares ou helicópteros, e muitos não emitiam som, o que alimentou especulações sobre sua natureza. Vídeos e fotos compartilhados no X mostram objetos luminosos que às vezes desapareciam subitamente ou se moviam em padrões que desafiavam a aerodinâmica de aeronaves conhecidas. O morador Gus Sertis descreveu no X que os objetos eram menores que um jipe, pairando a baixa altitude, quase na altura das árvores. Outro relato, de Sam Lugo, um jovem de 23 anos do condado de Bergen, destacou a ausência de explicações oficiais como preocupante. Um caso notável ocorreu em Bedminster, próximo ao campo de golfe de Donald Trump, onde a FAA impôs restrições de voo devido à presença de objetos não identificados. Trump, então presidente eleito, comentou publicamente exigindo que os objetos fossem abatidos, se não fossem explicados, sugerindo que o governo sabia mais do que revelava. O FBI registrou mais de 5.000 relatos de avistamentos entre novembro e dezembro de 2024, com apenas 100 casos exigindo investigação aprofundada. A maioria foi atribuída a drones comerciais, drones amadores e aeronaves tripuladas, como aviões e helicópteros, ou estrelas e planetas confundidos no céu. No entanto, a falta de clareza sobre os casos mais intrigantes gerou desconfiança. Os avistamentos não se restringiram a Nova Jersey. A partir de novembro de 2024, relatos semelhantes surgiram em pelo menos 8 estados americanos: Nova York, Connecticut, Pensilvânia, Massachusetts, Virgínia, Califórnia e Ohio. Em Nova York, moradores do Bronx e Queens
reportaram luzes próximas ao aeroporto LaGuardia, levando as autoridades de emergência a monitorarem a situação. Na base aérea Wright-Patterson, em Dayton, Ohio, o espaço aéreo foi temporariamente fechado devido à presença de objetos não identificados. Na Pensilvânia, avistamentos foram registrados em áreas urbanas e rurais, com descrições de luzes piscantes, movendo-se erraticamente. Na Virgínia, relatos próximos a instalações militares aumentaram as preocupações sobre segurança. O espaço na Califórnia, vídeos no X mostraram objetos pairando sobre o Oceano Pacífico, com testemunhas relatando movimentos que não pareciam naturais. Esses casos reforçaram a percepção de que o fenômeno ultrapassava as fronteiras de Nova Jersey. Coincidentemente, o período de novembro a dezembro de 2024 registrou um aumento de avistamentos em outras partes do mundo, sugerindo um fenômeno global. No Brasil, em 15 de dezembro de 2024, moradores do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, filmaram luzes em movimento no céu noturno, com vídeos viralizando nas redes sociais. A natureza desses objetos permaneceu inexplicada. Na Europa, relatos surgiram em Portugal, onde a imprensa local discutiu avistamentos de luzes em novembro, muitas vezes associados a balões ou drones, mas sem conclusões definitivas. No Reino Unido, casos em Londres e áreas rurais foram reportados, com descrições semelhantes às de Nova Jersey. Luzes piscantes, movendo-se erraticamente. Na Ásia, especulações sobre drones ou UAPs foram registradas no Japão e na Coreia do Sul, embora com menos detalhes disponíveis. Esses relatos globais indicam que o fenômeno pode ter tido uma escala muito maior do que a inicialmente reportada nos Estados Unidos da América. Após o pico inicial, os avistamentos em Nova Jersey persistiram em 2025, com novos relatos em áreas urbanas e rurais. Em janeiro de 2025, moradores do condado de Monmouth, particularmente em Freehold e Middletown, reportaram objetos luminosos em formação triangular, observados entre 20 horas e 22 horas, em noites claras. Jennifer Torres, uma enfermeira local, descreveu 3 luzes brancas brilhantes, formando um triângulo perfeito, movendo-se silenciosamente a cerca de 300 metros de altitude, antes de desaparecerem em segundos. Em fevereiro de 2025, um incidente em Toms River, no condado de Ocean, gerou mais de 20 ligações para a polícia local em 13 de fevereiro, relatando um objeto cilíndrico com luzes azuis e brancas pairando sobre o rio Toms. Mark Reynolds, um pescador, filmou o objeto mudando de cor e altitude antes de se mover rapidamente para o horizonte. A polícia de Toms River tentou interceptar o objeto com drones, mas ele desapareceu antes da aproximação. Em março de 2025, avistamentos foram reportados em Clifton, no condado de Passaic, próximos ao aeroporto de Teterboro. Um controlador de tráfego aéreo anônimo relatou que um objeto esférico, com cerca de 1 metro de diâmetro, foi detectado brevemente no radar antes de sumir. Moradores filmaram luzes piscantes que pareciam dançar no céu, com movimentos laterais rápidos e paradas abruptas. A FAA emitiu uma nota em 15 de março, afirmando que não havia ameaças confirmadas, mas sem explicar a natureza dos objetos. Em abril de 2025, um avistamento em Lakewood, no condado de Ocean, ganhou destaque em 24 de abril, quando Rachel King, uma estudante, filmou um objeto discoide com bordas brilhantes que parecia girar enquanto pairava. O vídeo, compartilhado por @ufoblock no X, mostra o objeto, com cerca de 2 metros de diâmetro, emitindo um leve zumbido antes de acelerar verticalmente.
Este caso foi amplamente discutido em fóruns ufológicos, por suas características não convencionais. Os avistamentos de 2025 continuaram em outros estados. Em janeiro de 2025, moradores de Long Island, Nova York, relataram luzes em formação circular sobre Hampton Bays. Tom Hargrove, um astrônomo amador, usou telescópios para registrar objetos que pareciam pulsar em cores vermelho e azul, movendo-se em padrões elípticos. Em Massachusetts, na região de Cape Cod, um incidente em 5 de fevereiro de 2025 envolveu a guarda costeira, que reportou um objeto submerso emitindo luzes antes de emergir e desaparecer no céu. Na Pensilvânia, em Scranton, relatos de março de 2025 descreveram um objeto em forma de charuto, observado por Lisa Bennett, uma professora e seus alunos. O objeto, com luzes verdes ao longo de sua estrutura, foi filmado e compartilhado no X. Em Ohio, a base aérea Wright-Patterson registrou um novo incidente em 10 de abril de 2025, com sensores detectando múltiplos objetos voando a 10 mil pés, sem identificação de origem. Os avistamentos globais continuaram em 2025, reforçando a escala do fenômeno. No Canadá, em Ontário, relatos de janeiro de 2025 descreveram luzes em formação sobre o Lago Ontário, com testemunhas em Toronto e Mississauga, filmando objetos que pareciam mergulhar na água. Um vídeo de @CanadaUFO, no X, mostra 5 luzes brancas movendo-se em sincronia. Na Austrália, em fevereiro de 2025, moradores de Perth relataram um objeto triangular com luzes laranjas, observado por David Ingwen, um piloto comercial, que afirmou que o objeto acompanhou seu avião por 30 segundos. Na Índia, em Nova Delhi, um avistamento, em 20 de março de 2025, foi registrado por câmeras de segurança, mostrando um objeto esférico pairando. A Força Aérea Indiana descartou drones comerciais, mas não ofereceu explicações. Na África do Sul, em Cidade do Cabo, um evento em 15 de abril de 2025 envolveu Sifo Mbele, um jornalista que filmou um objeto em forma de delta, com luzes pulsantes, mudando de direção em ângulos agudos. Esses casos globais sugerem um padrão de avistamentos com características semelhantes: luzes brilhantes, movimentos erráticos e ausência de som. As descrições dos objetos variam, mas apresentam padrões consistentes como aparência: luzes brilhantes piscando em vermelho, verde, branco, azul ou laranja, muitas vezes pulsando ou mudando de cor. Formas incluem discos, esferas, triângulos, cilindros e charutos, com superfícies metálicas refletivas em alguns casos. Tamanho: de 30 centímetros a 5 metros, com relatos de objetos menores que um Jeep Surtees a maiores que um carro pequeno Freehold. Comportamento: movimentos coordenados, mudanças bruscas de direção de 90 a 270 graus, segundo testemunha a CNN, acelerações verticais, paradas súbitas e capacidade de evitar detecção. Muitos são silenciosos, exceto por zumbidos leves, como de Lakewood. Locais: áreas urbanas, rurais, zonas militares, infraestruturas críticas, aeroportos, LaGuardia, Teterboro e corpos de água, com relatos de objetos descendo para o oceano ou emergindo. Interferência: detecções esporádicas em radar, mas sendo frequente a evasão de sistemas de rastreamento. E as principais hipóteses e teorias incluem drones comerciais ou amadores, com mais de 1,5 milhão de drones registrados nos Estados Unidos da América em 2025 e 8.500 voando diariamente,
Muitos avistamentos podem ser explicados por drones com luzes de navegação. Operações militares secretas. O radialista George Noory sugeriu testes militares sigilosos, possivelmente com tecnologia avançada. Espionagem estrangeira. O congressista Jeff Van Drew mencionou um navio iraniano como origem, mas sem evidências. O Pentágono refutou o envolvimento estrangeiro. Fenômenos extraterrestres. Vídeos no X, como o de @ufoblock, em 24 de abril de 2025, alimentaram especulações alienígenas, mas também sem evidências concretas. E fenômenos naturais ou ópticos. Planetas Vênus, satélites Estação Espacial Internacional ou reflexos de luzes natalinas foram citados como causas. A simultaneidade dos avistamentos globais do Brasil à África do Sul sugere um fenômeno mais amplo, seja tecnológico, natural ou em hipóteses especulativas não humano. O caso das luzes de Nova Jersey de 2024 a 2025, com sua extensão global, permanece parcialmente inexplicado. Embora a maioria dos avistamentos seja atribuída a drones, aeronaves ou fenômenos ópticos, uma minoria de casos com comportamentos anômalos exige investigação mais profunda. A ufologia deve continuar documentando esses eventos com rigor, analisando padrões e monitorando conexões globais, enquanto pressiona por transparência e avanços científicos. O fenômeno, seja ele tecnológico, natural ou algo mais, desafia nosso entendimento e mantém viva a busca por respostas. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.